falar do São Paulo. Ó, essa reforma que o Morumbi vai sofrer, cara, vai mudar um estádio que a gente está acostumado a ver, um dos últimos grandes estádios, né, do Brasil, recheado de arenas depois da Copa de 2014. Alguns elefantes brancos aí, né? Mas o Morumbi, tradicionalíssimo, que foi um grande aliado do São Paulo nesse título da Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista. A temporada de 2023 contou muito com o apoio do torcedor presente no Morumbi. E o Morumbi vai aumentar sua capacidade. A gente tem percebido aí que quando a torcida do São Paulo abraça o time, ninguém segura. E aí você pode aumentar a capacidade que os caras vão lotar. Vocês imaginem um Morumbi para 85 mil pessoas. É o que pode acontecer. Além de ser um estádio muito bem localizado, que reúne e recebe normalmente grandes shows, né, grandes eventos. Poxa, a gente já teve ali recentemente, sabe? Só para citar recentemente, Paul McCartney, U2, Coldplay, entre grandes bandas internacionais que vêm se apresentar no estádio do Morumbi. Mas vamos lá, vamos falar do que interessa, né? Uma reforma, depois desse acordo com a W Torre, que prevê 30 anos de exploração do estádio, que é normalmente o tempo que essas construtoras se utilizam. O que significa isso, né? Você explora camarotes, você explora outras áreas ali, a própria questão dos eventos. Às vezes interfere sim no calendário dos jogos, né? Mas isso, obviamente, né, com o clube tendo a prerrogativa de aceitar ou não, porque aí tem uma questão financeira, tem que estar tudo em contrato bonitinho, né? O Palmeiras sofre muitas vezes com isso, porque tem que receber um grande evento ali no Allianz Parque e acaba tendo que jogar em outro estádio. É o custo, é o ônus que você tem por comprometer o teu estádio por muito tempo, mas para poder efetuar uma reforma que custa, repito, 800 milhões de reais. Entre as melhorias no estádio, a gente tem uma cobertura, pelo menos parcial, não completa, mas que pode evitar que muitos torcedores tomem chuva, né? E um sol forte também. Era um grande pedido da torcida, né? Pelo menos uma parte coberta, e isso prevê nessa reforma de 800 milhões. Pode ser feita a reforma sem a cobertura, e aí o valor diminuiria bastante, iria para torno de 500 milhões de reais, mas a tendência é que o São Paulo faça a reforma completa. E de que forma esses 85 mil lugares seriam comportados num estádio que hoje comporta ali um pouco menos de 70 mil? Seria excluir o anel inferior, excluir, e alongar e esticar o do meio, o anel do meio, até quase a beira do gramado. Com isso, né, você exclui aquele anel inferior, a pista atlética, e estica o anel inferior praticamente quase na beira do gramado, né? Essa é a ideia. Aumentando também 4 degraus da arquibancada superior, deixando o estádio mais alto e aí sim comportando 85 mil lugares. A obra também prevê um anfiteatro para 20 mil pessoas, um estacionamento para a capacidade de 2 mil veículos, e a previsão do final das obras é 2030. Bom, a gente já está em 24, são 6 anos de obras, que é o ano do centenário do São Paulo Futebol Clube. Além dos name rights, né? A gente até não teve tempo de falar aqui no canal, o Morumbis, né? O São Paulo fechou um acordo com a Mondelez aí, que é empresa de alimentos, né? Que tem o Bis, o chocolate Bis, como seu grande ativo. E aí a marca do Bis estaria presente no estádio e o Morumbi se tornará Morumbis a partir deste ano, deste dia, a partir de janeiro, por 3 temporadas. Um contrato de 25 milhões de reais anuais, totalizando 75 milhões de reais. Por que a gente fala que é maior do que o dos rivais? Porque o acordo, tanto do Corinthians com a Hypera Pharma da Neoquímica, quanto do Palmeiras com o Allianz Parque, com o Allianz, né, com a Allianz, com a seguradora, é um contrato muito maior, de 300 milhões de reais, mas diluído em muito tempo. Então, anualmente, o São Paulo fatura mais. Um contrato de apenas 3 anos, comprometendo só a gestão do Júlio Casares, presidente que recém foi reeleito, e com isso 25 milhões anuais. É um contrato que supera. Então você tem a receita agora de um name rights e tem a possibilidade aí de reformar o estádio. É um clube assim, né, que já ganhou uma grande premiação pelo título da Copa do Brasil, já tem faturado aí nessas questões de marketing, ampliado receitas, tem uma dívida muito grande ainda, mas então você tem que aumentar receitas para conseguir aos poucos pagar essa dívida e ainda tornar o clube sustentável a ponto de investir no futebol.
Então, assim, é um grande desafio e o presidente Júlio Casares está trabalhando muito nesse sentido. E tem a venda do Beraldo, né? Que foi confirmada, anunciada pelo Paris Saint-Germain, que disse que ele vai vestir a camisa número 35 pelas próximas 5 temporadas. O Beraldo, de apenas 20 anos, que foi comprado por 20 milhões de euros, 107 milhões de reais, só que o São Paulo detém apenas 60% dele. De qualquer forma, são 64 milhões de reais limpinhos para o tricolor paulista, que conseguiu aí, vender um grande ativo, mas para poder voltar a investir no futebol. Além disso, o São Paulo conseguiu movimentos importantes nessa janela. Claro que tem a saída do Beraldo, mas tem as renovações do Lucas e do Luciano. Do Luciano, um contrato que já existia, mas foi ampliado até 26, e do Lucas, que poderia muito bem ir embora, tinha outras propostas, teve o seu salário aumentado, mas assinou por 3 temporadas, é jogador do São Paulo em definitivo pelos próximos 3 anos. Fantástico, fantástica essa renovação aí do Lucas Moura, porque falei e vou repetir, muitas vezes o reforço está dentro do elenco, manter ele aqui, renovar aqui é muito mais barato, muito mais fácil do que você buscar lá fora. Mas tem reforço chegando, né? Reforço que vai se apresentar, que é o Luiz Gustavo, volante, ex-seleção brasileira, participou da Copa de 14, o cara foi destaque absoluto no futebol francês, futebol alemão, e está chegando mesmo aos 35 anos, a gente sabe que é um profissional dos mais exemplares do futebol brasileiro, e o cara vai chegar chegando, Luiz Gustavo. Tem o Eric também, esse já foi contratado há algum tempo, né? Esse Ceará, atacante. E o Damian Bobadilla, né? Que foi anunciado recentemente, paraguaio, do Cerro Porteño, fez gol contra o Palmeiras na Libertadores. É um jogador muito interessante e um segundo homem, né? Um volante que marca, mas constrói, pisa na área, faz gols. É um jogador em falta no elenco, tanto que o Dorival improvisou o Alisson e ele foi muito bem. Agora, outros jogadores que deixaram o clube além do Beraldo e encerraram o seu contrato, né? Alguns de empréstimo e outros de forma definitiva. O Felipe Alves, o goleiro, que acabou não tendo muitas oportunidades.